É a Semana Sentimentos aqui no Vida e Saúde, começando hoje, nos acompanhando. Nós temos aqui a doutora Maressa Steiner, que é psiquiatra, atua na área infantil também. Dr. César Vasconcelos, que você já conhece aqui, comandando os Claramentes e vários assuntos de saúde mental. Nós conversamos ainda há pouco sobre como as crianças podem manifestar dores emocionais de maneira, talvez, não tão claras para nós. Mas depois de um tempo a gente precisa aprender a perceber isso. Vamos trazer uma interação que chegou para a gente aqui enquanto a gente estava conversando sobre isso. A Carlane está dizendo o seguinte: a minha filha tem alguns dos sintomas citados ao longo do programa. O que é que eu posso fazer para ajudá-la? Pergunta aqui a Carlane. Obrigada pela sua participação, querida. Fica com a gente porque nós vamos falar exatamente sobre isso aqui. Olha, nós temos também crianças enfrentando situações difíceis aqui na nossa telinha, tão chorando, tão bravas. Eu acho que o choro realmente pode incomodar muito. A gente tem pais, avós que topam qualquer negócio para calar um choro. Quer um picolé? Quer tal brinquedo? Mas o choro é uma expressão, a gente precisa aprender a ler essa expressão também, doutora. Sim, é preciso aprender a ler. Eu queria deixar bem claro para os pais que uma coisa é o seu filho passar por um momento curto de tempo com essas alterações e outra coisa é um sofrimento prolongado, que aí sim a gente vê com olhos mais atentos. Então, pais, se essa criança está aí há mais de 2 semanas, 1 mês com essas dificuldades, vale a pena você procurar ajuda, para que você possa ter também um suporte para você. Tá, eu queria trazer aqui rapidamente, antes da gente responder a Carlane diretamente, algumas das situações que podem gerar mais dores para os filhos. Doutor César, cita uma situação que vai gerar sofrimento. Uma criança, quando os pais estão discutindo sobre divórcio, esse é um tipo de situação. Quando o pai tem um problema de álcool, de consumo de alguma substância que chega alterada em casa, não necessariamente agressivo, mas chega às vezes, não quer falar com ninguém, vai deitar e dorme, não dá atenção para a criança. É uma mãe muito autoritária, muito severa, muito brigona, muito impaciente, né? Ou um pai ausente que nunca abraça, nunca beija, nunca, sabe, se comunica com os filhos. Então, são situações diferentes que a criança sente isso, a criança sofre, né? Então, se é uma criança mais de perfil mais melancólico, vai ficar quietinha, vai dormir mal, vai não querer comer, vai expressar aquilo que a gente trouxe aqui agora há pouco. Se é uma criança mais proativa, tipo assim, ela vai peitar, vai enfrentar, vai ficar rebelde, enfim. Então, os pais têm que perceber qual é o próprio comportamento do pai e da mãe que está contribuindo para o sofrimento dessa criança, tá, né? Será que ele esqueceu mais alguma situação, doutora, que gera normalmente? Eu ia falar do bullying, que ele aparece no consultório muito frequentemente na fala das crianças e dos adolescentes. Eles sofrem muito com o bullying. Lembrando que talvez para você aquilo não signifique tanto, mas se a criança está expressando, vale a pena você explorar. Se você não está dando conta, talvez vai precisar de uma ajudinha extra por aí. E como a doutora Maressa falou, a questão do bullying, né, Teru? Os pais têm que dar um valor inicial de importância a isso. A criança chega em casa da escola e fala, tem um coleguinha que está gozando de mim, está rindo de mim, fala que eu sou isso, coloca um apelido pejorativo, negativo. Ou mesmo se a criança chega em casa, porque a tia hoje, a professora que chama né, professora, tia, enfim, falou comigo uma coisa lá que eu não gostei e tal. Em vez do pai e da mãe, para que isso, besteira, vai lá brincar, tá aqui um picolé, tá aqui o celular e tal. Senta e, filhinho, o que houve? Conta para a mamãe, conta para o papai o que aconteceu. Valorizar essa primeira manifestação da queixa da criança para até investigar, né? De repente vai ter que investigar na escola, com a reunião de pais e mestres e tal, né? Sim, eu ia dizer que todos os adolescentes falam a mesma coisa no consultório. Meu pai não me escuta. Eles têm essa queixa, todos eles. E agora que eu sou mãe, eu consigo entender. Muitas vezes a gente pré-julga o que ele vai falar e a gente já sai respondendo a pergunta que aquela criança ou adolescente fez e a gente nem sabe o que está acontecendo. Então, quanto mais perguntas a gente faz para o nosso filho, mais aberto é o discurso e aquele diálogo for, mais respostas a gente vai ter desse adolescente e dessa criança com relação ao que está acontecendo. Olha que dica preciosa, fazer perguntas. Eu acho que já pode, vai ver que está até aqui. A gente quer ajudar essa criança. Vamos lá? Vamos lá.
Como é que você pode ajudar uma criança que está em sofrimento? Ouvir e validar os sentimentos da criança. Vocês já disseram isso aqui. Validar e ouvir não significa que aquela criança, que aquela dor, que aquele sofrimento vai aumentar. Pelo contrário, às vezes ajuda a criança até a elaborar e pensar em maneiras de solucionar. Ela mesma, né, doutora? Exatamente, é um mito. Muitos falam sobre isso. Se eu perguntar, será que eu vou aumentar aquele problema? Essa é uma pergunta bem frequente. Não se preocupem, pais. Tudo que vocês quiserem perguntar, vocês podem perguntar. Vocês devem perguntar para as crianças e para os adolescentes, porque o problema não vai aumentar. Na verdade, você vai começar a perceber o que está acontecendo. Tá. Vamos dar uma outra olhada aqui no que pode ser feito para ajudar essas crianças. Ofereça conforto e segurança. De que maneira, doutora? Com carinho, com afeto, sem julgamentos. Então, quando a gente valida a emoção, automaticamente a gente está dando aquele conforto e a gente está dando essa segurança. O outro aspecto é com a perseverança, né? Com a paciência, aquele pai que demonstra perseverança, paciência no cuidado com aquele filho, naquele momento que a criança passa por dificuldades, ele está oferecendo o que ela precisa. E é importante os pais entenderem em casa o que é validar sentimento de uma criança. Validar, a criança chegou e falou assim, estou com muita raiva do meu amiguinho que ele chutou minha canela. Em vez de não validar, você, para, que besteira, porque você chutou também, né? Isso é não validar. Validar é, puxa, foi? O que você sentiu, querido? Você ficou com vergonha? Você ficou com raiva? O que você ficou? Então você respeita o sentimento daquela criança. Então isso é validar o sentimento. Maravilha. Exatamente. Olha outra maneira de ajudar aqui, gente. Forneça informações claras e tranquilas. O Dr. César acabou de dar um bom exemplo aqui. Às vezes a gente a criança não está conseguindo organizar, doutora Maressa. Então, se a gente tem um adulto que fala, olha, será que é isso? Será que é aquilo? Quer que as perguntas ajudam. Sim. Dependendo da criança, ela muitas vezes ainda não sabe colocar o nome do sentimento que ela está sentindo. Tá. E aí, cabe a gente poder traduzir aquela emoção. Então, uma criança pequena, geralmente, ela vem chorando e ela nem sabe dizer ainda o que exatamente que aconteceu. Ou na escolinha, ou com algum amiguinho, saiu para brincar no parquinho. E aí, a gente começa a perguntar para ela o que aconteceu, se ela está sentindo raiva, se ela está sentindo medo. E conforme a gente vai nomeando as emoções, eles vão conseguindo dizer se é medo, se é raiva. E a partir dali a gente constrói a próxima pergunta olha também. Que legal, Sim, o reconhecimento também. Olha essa daqui, gente, esse tipo de ajuda aqui para uma criança em sofrimento. Incentive a expressão de emoções. Com o bebê a gente vai usar o sorriso, né, a careta. Mas com uma criança maior, a gente precisa incrementar um pouco mais esse estímulo. Sim, a gente pode falar como a gente se sente nas situações, dar exemplos, colocar as situações no dia a dia, lembrar de outros momentos em que ela se sentiu de determinada forma ou de uma forma diferente. E a criança vai criando um vocabulário das emoções muito mais rico. E conforme passa o tempo, aquela criança que tem um vocabulário mais rico com relação ao seu reconhecimento das suas emoções e do mundo externo, ela consegue lidar melhor com a sociedade. Que lindo, que lindo. Doutor César, vou virar esse tipo de ajuda aqui, olha, promover o bem-estar emocional em casa. O senhor tem um convívio bastante... Cada pai, cada mãe precisa pensar, né, Teru? E doutora Maria, esse é o pessoal de casa, cada pai, cada mãe precisa pensar de que os sofrimentos que esse pai tem, que essa mãe tem, que trouxe lá do seu passado, os filhos não têm culpa disso, né? Então a gente tem que pedir ajuda a Deus, procurar ajuda também quando for necessário, para eu poder administrar minhas emoções, para não perder o controle sobre as crianças, meus filhos, nossos filhos, que não têm culpa disso. Olha esse outro aqui, tipo de ajuda, gente. Buscar ajuda profissional. Doutora, muitas vezes essa ajuda é tardia, né? Porque a gente tenta em casa ou a gente às vezes ignora todos esses sintomas que acontecem e aí a ajuda profissional vem em última instância, mas ela pode ser muito útil mesmo assim. Pode. Antes tarde do que nunca, né? Eu acho que as crianças hoje elas estão muito mais avançadas do que a gente em pedir ajuda. Tenho adolescentes no meu consultório hoje que pediram para os pais para serem levados no psicólogo, quando muitas vezes não aparecia nenhum problema externo, era um problema interno.
Então, fiquemos mais atentos aos nossos filhos quando eles pedem pra gente, porque pode ser que o seu filho peça esse socorro, esse apoio. Bom, nós continuamos aqui a nossa Semana Sentimentos. Eu quero, inclusive, mostrar para vocês aqui de casa, vou convidar vocês para se sentarem aqui novamente, porque a gente está aqui nessa semana toda especial, nesse empenho, trazendo aqui o relançamento desse guia de estudos que tem ajudado muita gente a lidar com o sofrimento. O sofrimento faz parte da nossa vida. Se você acha que a sua vida está um mar de rosas, ótimo, que bom. Mas a gente vai enfrentar um dia mais nublado amanhã e pode ser que esse dia nublado prolongue um pouquinho. Então, eu quero que você tenha acesso a esse material aqui para que ele seja uma bênção na sua vida. Pega o telefone e liga para cá, 12, melhor dizendo, 12 21 27 31 21 é o número que você pode falar com um dos nossos atendentes que estão esperando a sua chamada. Ou se você preferir pedir só pelo WhatsApp, dá também 12 98244 4449. E é aqui que você vai encontrar textos da Bíblia que vão te conduzir, que vão te guiar e vão, de repente, estreitar o seu relacionamento com Deus mesmo no enfrentamento de situações difíceis. Agora, doutor César, doutora Maressa, você aí de casa, a partir dessa semana a gente está estreando aqui um documentário muito bacana que fez sucesso na sua primeira versão. Agora a gente começa aqui o primeiro episódio da segunda fase aqui do Sobreviver. E ao longo de cada episódio a gente vai conhecer histórias que inspiram, que levam esperança para quem está enfrentando problemas de saúde mental. Agora você vai conhecer a história da Amanda Costa, que lidou com um problema muito sério durante a sua adolescência, e eu quero que você mergulhe comigo nessa história. É como se eu tivesse cega realmente pelo transtorno, sabe? Então era pontualmente eu e a minha vontade imensa de cada vez ficar menos pesada, cada vez estar mais magra, cada vez ter mais ossos aparentes. Então parece que nada mais importa. Minha mãe estava lá sofrendo e eu não estava percebendo que ela estava sofrendo, eu só estava focada em fazer o que tinha que fazer. Bom, a anorexia se tornou uma realidade na minha vida quando eu tinha cerca de 14 anos. Eu tinha já ali uma insatisfação importante com o meu corpo e que eu sabia que aquilo me incomodava. Antes eu não tinha ali uma super atenção para isso e de repente aquilo começou a ficar insistente nos meus pensamentos. Nossa, preciso emagrecer. As minhas amigas achavam minhas pernas torneadas, eu era bastante ativa naquele momento, jogava muito handball, e elas comentavam sobre as minhas pernas de uma forma tentando me elogiar. Nossa, como suas pernas são grossas. E eu entendi aquilo como algo gordo, né? Eu tô gorda, ela tá falando que minha perna tá grossa, minha perna tá gorda. E um outro ponto que eu acho que reforçou muito os meus pensamentos naquele momento, onde eu já tava ali, né, próximo dos meus 14 anos, quando eu tinha 9 anos, cerca de 9, eu estava numa fila de pediatra com a minha mãe e uma amiga da minha mãe comentou sobre o meu corpo. Ela disse, nossa, como ela tá barrigudinha. E aquilo eu não esqueci. Então, ainda lá com os meus 14 anos e pensando em emagrecer, insatisfeita com o meu corpo, aquilo também era um reforço importante para mim, para procurar emagrecer. Ela fazia tudo direitinho, ia pra escola, voltava, fazia a atividade dela. Não percebia nada, né? Bom, então, já muito incomodada com o meu corpo, eu decidi que eu ia perder peso e que eu precisava tomar algumas ações para isso. E eu não era uma pessoa gorda, né? Acho que esse é um ponto também importante de lembrar. Eu não era uma pessoa gorda.
Mas eu achava que minhas pernas estavam maiores do que elas deviam estar. As minhas amigas me elogiavam bastante, falando que minhas pernas eram torneadas, grossas, e eu imaginava que aquilo era gordura, né? Elas estão falando que eu tô gorda. Eu queria que as minhas pernas ficassem finas. Então eu comecei a diminuir alguns alimentos que eu comia diariamente. Pão, arroz, coisas que eu entendia que eram engordativas, na minha cabeça super leiga mesmo. E também aproveitei um cenário de estar indo, frequentando uma igreja que tinha um jejum religioso. E lá a gente tinha essa missão de, né, fazer orações e procurar o jejum. Além de cortar esses alimentos, né, diminuir o consumo desses alimentos, eu passei a fazer jejuns mais prolongados. Então eu passei a fazer mais vezes, além do que era o solicitado, né, o combinado lá na nossa igreja, e passei a não me alimentar. Então eu ia para a escola de manhã, pela manhã, saía de casa sem me alimentar, eu ficava o período inteiro da escola sem comer, voltava para casa, minha mãe me perguntava se eu tinha me alimentado na escola e eu falava que sim, eu mentia para ela, falava sim, eu comi, dava detalhes do que eu tinha comido, sempre que eu não tinha comido absolutamente nada, ficava em jejum o máximo de tempo que eu podia e tentando driblar ali as condições de me alimentar. Eu lembro que, às vezes, eu e minha prima, a minha prima ficava bastante lá em casa. A gente falava assim, nossa, a Amanda tá muito magra. E toda vez que ela chegava em casa, ela queria fazer muita atividade. Ela queria limpar a casa. A gente já tinha limpado a casa. Ela queria limpar a casa de novo. Então, eu e minha prima, a gente falava assim, pra quando a Amanda chegar, vamos limpar a casa, pra ela não ter que limpar de novo e fazer mais atividade para ela não emagrecer mais, porque a gente estava percebendo que ela queria fazer tudo. E aí eu comecei também a acentuar ainda mais a minha prática de exercício. Eu já fazia handball com uma certa frequência, era o esporte que eu mais gostava de fazer, mas eu passei a fazer os exercícios com um outro propósito, né? Eu queria gastar mais calorias, eu queria muitas vezes me punir por ter comido alguma coisa que eu achava que era mais calórica. Então todos os dias antes de dormir eu fazia um monte de abdominais, cerca de uns 500 abdominais em cima da cama lá fazendo. Eu não conseguia dormir se eu não tivesse feito alguma atividade, algum exercício. E por conta disso eu acredito que eu acabei até desenvolvendo uma relação que era diferente do que eu tinha antes com o exercício, né, naquele momento. Antes eu gostava de fazer exercício porque me fazia bem e depois eu passei a fazer exercício para me punir ou para emagrecer. Era esse o objetivo de fazer os exercícios. E durante esse período, né, entre colégio, escola, né, toda essa condição, eu tive férias escolares. E aí eu fui a uma viagem para visitar os meus parentes que moram no Nordeste e eu passaria 30 dias lá. Foi o combinado. Até então, a minha mãe tinha percebido que eu tinha emagrecido, ela achou que eu tinha emagrecido porque eu tinha crescido ou justamente por conta dessa fase da adolescência. E aí, quando eu viajei, que eu estive fora de casa, eu me reforcei ainda mais, eu me esforcei, na verdade, ainda mais para continuar mantendo esse emagrecimento constante. E aí eu preocupei, claramente, toda a minha família, mas eu driblava todo mundo, né, para não comer. Então, tinha dias que eu conseguia comer, tipo, uma maçã por dia e, tipo, não comer o dia inteiro, sabe? Eu só comecei a perceber que ela estava perdendo peso e que ela começou a pedir para mim também, para eu não falar para minha mãe, quando ela voltou da viagem, que foi quando a gente foi encontrar ela no aeroporto, que eu dei um abraço nela, e eu lembro ainda desse dia que eu dei um abraço nela e eu senti os ossinhos dela, tipo, eu senti ela bem magrinha. E aí eu pensei, nossa, o que aconteceu? Ela tá muito magra. Aí eu peguei, né, aí eu falei, não vou mais forçar ela, né, e como eu sou evangélica, aí comecei a agir minha fé assim, deixar, e orando, né, perseverando na fé e deixando, aí Deus foi trabalhando, porque eu não tinha o que fazer. Bom, eu parei de beber água na expectativa de perder mais peso, porque eu tinha entendido que eu tinha estacionado no peso. E aí a única coisa que eu estava consumindo com mais frequência era água. E eu falei, bom, vou parar de beber água, porque eu vou emagrecer. E aí eu tive uma crise importante renal, assim, de muita dor. Acionei minha mãe, porque eu realmente não estava aguentando de dor. E eu fui para o hospital e fui direcionada para uma internação para cuidar da minha função renal, que estava bem comprometida.
Se você visse assim, você falava, ela não vai aguentar não, ela vai morrer. Todo mundo que via falava que ela ia morrer. Difícil ver um filho sofrer, difícil ver uma irmã sofrer, alguém que a gente ama sofrer nesse ponto, doutora Maressa. Sim, é muito difícil. Eu achei excelente esse vídeo, essa ideia de falar sobre anorexia, porque ela também aparece pra gente no consultório. E eu queria trazer uma informação que eu acho que é muito importante para os pais. A anorexia aparece muito disfarçada nos adolescentes, principalmente nessa idade aí dos 11, 12 anos, em que a gente está aprendendo a se comunicar com relação às emoções e o cérebro está aprendendo a ficar mais abstrato, né? Falar sobre conceitos mais abertos, mais abstratos. Então, é muito frequente a gente ver as meninas adolescentes dizendo que elas não estão controlando o peso e que elas não têm medo de engordar. E geralmente essas são as perguntas que o pediatra faz, que o clínico faz, que os pais fazem quando vem uma criança perdendo peso, uma menina principalmente, porque é mais frequente realmente. E aí eu queria colocar esse ponto de atenção para os pais, que eles podem perguntar para sua filha, filha, você está com medo de engordar? Ela vai falar, não, eu só acho que eu preciso ficar mais, melhorar o meu tônus muscular, ela pode falar. Ou ela pode falar, não, porque eu estou com dor de barriga quando eu como. Ou esse alimento está me fazendo mal. Elas vão responder de outra forma. Então, a gente precisa ficar atento a essa mudança nos sintomas, porque elas vão continuar restringindo a alimentação, mas a justificativa para isso vai aparecer de uma forma diferente. Disfarçada. Bom, a gente vai acompanhar essa história ainda hoje aqui no Vida e Saúde. Você vai acompanhar a segunda parte do Sobreviver e você também vai ter a chance de ter a sua dúvida respondida aqui pelos nossos especialistas, doutora Maressa e doutor César Vasconcelos. Aproveita essa chance, usa esse intervalo que a gente vai fazer agora curtinho para mandar essa sua dúvida aqui para o nosso WhatsApp, que a gente volta já já.